Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia! Quem sabe de cor Atos capítulo 2? Ninguém? Alguém sabe de cor aí? Pelo menos os 4 primeiros versículos? Temos alguém? Olha que nós já pregamos algumas vezes em Atos capítulo 2, né? Lembrando que Atos capítulo 2 é o texto áureo do movimento pentecostal, tá certo? Se você não sabe de cor, eu te aconselho a decorar, amém? Glória a Deus. Vamos lá, os que acharam, digam um amém bem forte. Amém. E tendo chegado o dia de Pentecostes, essa é a versão que eu tenho, diferente possivelmente da que você está em mãos e a que está lá no Data Show. Eu vou ler segundo aquela, né, que daí fica mais fácil, tá? Bora lá. Quando chegou o dia, volta, não, é isso. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Amém. Podeis tomar os seus assentos. Glória a Deus. Diga assim: somente o Espírito Santo pode nos ajudar a nós superarmos as nossas crises. Queridos, o que temos em Atos dos Apóstolos? Temos várias lições, mas temos aqui em Atos capítulo 2, a inauguração da igreja marcada pelo derramamento do Espírito Santo. Nós temos em Atos dos Apóstolos o registro da ação do Espírito Santo através dos discípulos de Jesus. Nós temos em Atos dos Apóstolos também o registro dos primeiros passos da igreja primitiva, do século I até o século V. Temos também o registro dos primeiros passos da igreja da era medieval, a era das trevas, do século V até o 15º, e diga-se, uma igreja poderosa na ação do Espírito de Deus. Nós temos em Atos dos Apóstolos também o registro das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, onde torna-se um marco na história da igreja, porque a igreja deixa de ser uma igreja do mundo judaico e ela entra, o evangelho rompe os limites judaizantes para o mundo gentílico. Por isso que hoje nós professamos a fé em Cristo Jesus. O início está aqui em Atos dos Apóstolos. Se você pode dizer alguma coisa para Jesus, diga, fale obrigado, Jesus. Fale, diga obrigado por o Evangelho ter chegado até nós. Meus queridos, e entre incontáveis lições que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos, uma delas que me encheu o coração na manhã deste dia, quando estávamos aqui, na manhã de consagração, orando ao Senhor, o Espírito Santo trouxe essa lição ao meu coração. Somente
o Espírito Santo pode nos ajudar a superar as nossas crises. Eu vou repetir no afã de você gravar essa verdade em seu coração, como que uma tatuagem, e nunca mais esquecer-se dessa verdade, dessa lição, ainda que muito simples, mas poderosa, e que pode marcar a sua vida no antes e no depois. Somente o Espírito Santo de Deus tem o poder para fazer com que nós venhamos a superar as nossas crises. Eu sei, meus queridos, que nós vivemos num tempo, numa geração mergulhada em muitas crises. Tem muita gente com medo da própria sombra. Tem muita gente com medo do futuro. Remédio controlado para dormir. Remédio controlado para acordar. Remédios controlados para poder ter inspiração para a vida. Uma geração insegura, precisando de afirmações emocionais. Esses dias eu vi uma notícia que me surpreendeu. A geração mais pobre de toda a história, não sei se é só da nossa nação ou se uma verdade mundial, uma geração débil em muitos pontos em relação à vida. Que geração é essa? Uma geração mergulhada na imoralidade. Crises e mais crises são as verdades pautadas nesta geração. E é possível você ter chegado aqui esta noite, quem sabe em meio a pensamentos turbados, em meio a emoções agitadas, pensando no dia de amanhã, sem inspiração para vencer na vida, quem sabe ouvindo vozes demoníacas diuturnamente, dizendo a você: melhor é a morte do que a vida. Se esta é a verdade da sua história, Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: ei, às vezes um conselho pastoral resolve, às vezes uma boa conversa, numa amizade sólida, às vezes isso resolve, às vezes um faixa preta, um controladinho aí, pode até trazer um paliativo, mas há momentos da nossa história que somente o Espírito Santo de Deus para curar as nossas crises, as nossas ansiedades. Olha, meus queridos, Deus me trouxe hoje aqui com uma palavra forte, uma palavra que pode decidir a sua história. Eu faço psicologia, eu não sou contra a ciência, estou cursando psicologia, e como isso pode nos ajudar. Eu acredito na ciência do psiquiatra, mas os crentes hoje, numa grande maioria, frente às suas crises, a primeira coisa, marque aí um psicólogo para mim. Uma sessão de terapia às vezes resolve, mas às vezes não. Estou com as perturbações emocionais, não estou conseguindo dormir à noite, sabe? Algumas coisas rondam os meus pensamentos. Marque um psiquiatra aí para mim, faz um agendamento para aliviar as minhas angústias. Eu vim aqui para lhe dizer que há muitos problemas emocionais nossos, há muitas circunstâncias que vêm sobre a nossa cabeça, sobre as nossas faculdades mentais, que são resolvidas somente através do Espírito Santo de Deus. Verdade ou mentira? Dá logo aí um remedinho para mim poder dormir. Vai lá, dá logo um remedinho aí para acalmar a minha ansiedade. E nós nos esquecemos que o Espírito de Deus, Ele é a fonte de resoluções para as nossas ansiedades. Uramacando e quelarias.
Oriando Romanaui, céu a Cauendeua. Ah, pastor, o meu estado é depressivo, não consigo sair dessa. Eu vim aqui hoje para lhe dizer, uma vida junto ao Espírito de Deus pode mudar toda esta situação. No tocante a todas essas crises, ainda há esperança para Israel. Israel tinha esquecido-se de Deus. Havia crises e mais crises instaladas em todo o arraial de Israel. Crise política, crise espiritual, enfim, o contexto era de crises. Mas havia um cabra que tinha uma visão diferente. O nome dele é Secanias. E ele se levanta no ímpeto da sua força, do seu entendimento, do que é um retorno a Deus. E ele vai dizer, no tocante a todas as nossas crises, ainda há esperança para Israel. Eu estou aqui para lhe dizer, no tocante a todas as suas crises, no tocante a todos os seus desapontamentos, as suas emoções agitadas, o seu estado psicológico agitado, no tocante a todos esses desencontros, ainda há esperança para a sua vida. Secanias estava dizendo, olha, a gente precisa fazer um concerto com Deus. E o assunto foi tão sério, porque havia em todo Israel a realidade de que não poderia misturar-se com os outros povos em casamentos. E eles haviam rompido esses preceitos de Deus, havia uma mistura em todo Israel, e ele é forte, incisivo, como quem diz assim, eu tenho remédio, eu tenho a cura, muito embora pareça ser duro e difícil, mas eu tenho a solução. A gente precisa fazer concerto com o nosso Deus, nós precisamos rever a nossa condição de pecado, nós precisamos despedir as nossas mulheres, olha o agravante, nós precisamos despedir os nossos filhos, e temos um retorno a Deus. Há muitas crises nossas que só serão resolvidas mediante um retorno à comunhão, um retorno à comunhão, um retorno à comunhão, um retorno à oração, um retorno ao jejum, um retorno à leitura bíblica, um retorno à frequência nos cultos, um retorno a Deus. O Espírito Santo tem condição e tem o poder de resolver tudo isso. Vire para quem está do seu lado, que tem gente assustada aí, diga, está entendendo? No tocante a tudo isso, ainda há esperança. O Espírito Santo tem esse poder de resolução. Faça um teste a partir de hoje, pelo amor de Deus. Comece a orar como você nunca orou. Comece a ler a Bíblia como você nunca leu. Tem gente que só ora quando vem na igreja, nem dobra os joelhos. Só quando temos os momentos de orações aqui. Mas em casa, pastor, só aquela oração básica, assim, sabe? Já deitado, debaixo da coberta, Jesus, obrigado pelo dia, me dá uma boa noite, até amanhã, beijinho, beijinho para o senhor. Bíblia, igual desodorante, só para vir para a igreja. Mas pede para ele de remédios ansiolíticos, ou para ela, que ela vai te dar receita de 1 por 1. Fala de ansiedade, dá aula, já fez mestrado, já é pós-graduado em ansiedade, em perturbações da alma, mas não conhece os valores da oração. Na oração você tem a condição de se aproximar do trono da graça de Deus. Uramaceua,
Oh, e Jesus é tão extraordinário nas lições sobre a oração. Escute aqui, para você falar com o governador do estado, você precisa ter um protocolo, fazer um agendamento. Dependendo da agenda, você nem será recebido no seu gabinete. Para você falar com o prefeito da cidade, não foge à realidade. Para você falar com o pastor da sua igreja, às vezes você tem dificuldade, mas olha o que Jesus ensina sobre a oração. Quando vós fores orar, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Ele está dizendo, não precisa de indumentária humana, não precisa de nenhum protocolo, não precisa de nenhum passo para lá, outro para cá. É só você abrir a boca e dizer: Pai nosso que estás nos céus, e Ele vai ouvir a sua oração. Mas tem uma condição: Ele não pode ouvir quando há um pecado que está entre você e Ele. Que isso, pastor? Agora ficou difícil? Foi Isaías quem disse: os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir as suas orações, mas os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus, a ponto dele não poder entender, melhor não poder ouvir. Então você quer resolução para as suas crises? Você quer deixar de viver aliada com essa suposta supressão, opressão, depressão, essas ansiedades, essas angústias da sua vida? Quer ter a paz que excede todo entendimento? Entenda os valores e a lição da oração. Paulo diz aos Filipenses capítulo 4 que tudo deve ser conhecido perante Ele com as nossas orações e súplicas, e a paz de Deus, entenda isso, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa alma e a vossa mente em Cristo Jesus. Remédio está aí. Eu vim aqui trazer a cura para você. Oh, eu estou te dando a cura. Uramandalácia. Glória a Deus. Está aí nas redes sociais, não é mais novidade. Está lá a ciência dizendo. Olha aqui, essa parte do cérebro é totalmente ativada quando você tão somente se prepara para orar. As suas decisões melhoram. E eles vão falando dos benefícios da oração. Se nós estamos parando de pregar sobre oração, a ciência está falando. Deus está usando outros meios. Acorde-se para a realidade da oração, servo de Deus. Ei, filha de Deus, o assunto não é só orar depois de você sentar na mesa para se alimentar. Não é só orar a hora que você foi deitar para dormir. Aprenda a passar momentos a sós com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai, que em secreto te vê, e Ele te recompensará. A minha mãe, eu já disse aqui várias vezes, é uma serva de Deus que nos ensinou as lições da oração. E eu me lembro de uma época que ela passou por depressão, meu irmão doente, meu pai em crise no ministério, um momento de dificuldade na família, e ela, como ser humano, entrou em depressão, mas ela venceu na comunhão. Vire para quem está do seu lado e diga: é simples assim, só a gente orar. Está difícil de dizer glória a Deus? Glória a Deus ou não glória a Deus? Oramaias. Oh, pratique isso. A partir de hoje, comece a se dedicar um pouquinho mais. Nós temos aquele tempo de meia hora antes do culto começar na sua liturgia de forma oficial. É o momento que nós deixamos tão somente para esta hora da oração. Não chegue não chegue sente-se no banco. Não, chega, dobre os seus joelhos. Aproveite
Aproveite esse momento para clamar a Deus, apresentar as suas angústias. O apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu sei que essa não é uma mensagem que agrada o coração, as emoções, mas é a verdade para que a gente venha sarar de tantas perturbações, contradições, abatimentos, desencontros. E eu estava rapidamente olhando aqui. Pedro é uma figura central nessa ideia, nessa lição, de que somente o Espírito Santo pode mudar a nossa situação quando estamos embebecidos, mergulhados em crises. Olhe para Pedro, antes de Atos capítulo 2, todo atrapalhado, ansioso. O homem ansioso era Pedro, trocava os pés pelas mãos, um homem de desvaneio do seu caráter e da sua personalidade. Sabe aquela pessoa atribulada que anda com Jesus? Porque nem todos que andam com Jesus é gente alinhadinha, tem gente atribulada que anda com Jesus, assim como Pedro. Você estava junto com ele, que eu sei, eu te vi andando com ele. Lembra do julgamento do Cristo? O Pedro sai para trás e diz assim: negativo. Eu nem conheço esse cabra aí, não sei quem é. Ora. Andou com Jesus, foi ministrado por Jesus, viu os milagres de perto, sentiu o impacto das pregações de Jesus, mas agora não tinha passado pelo Atos 2. Ele vai dizer: não conheço. Tem muita gente assim que anda com Jesus, nega ele por um copo de cerveja, nega ele por um copo de cachaça, nega ele por um cigarro. Tem tanta gente negando a Jesus com as suas atitudes, assim como Pedro. Mas olha só, Pedro, depois de Atos 2, o Espírito Santo vem e faz uma nova configuração na vida de Pedro, na mente e no coração de Pedro. Agora Pedro passa pelas experiências do Pentecostes. Agora Pedro não vive só a realidade de andar com Jesus, mas ele sabe o que é uma vida junto de Jesus por meio do Espírito Eterno. E quando eles estão murmurando lá fora do cenáculo, dizendo: olha, essa gente está cheia de mosto, essa gente está bêbada, essa gente aí tomar muito vinho, tão alegre por demais. Pedro, parece que vejo. Porque o Espírito Santo não muda o temperamento, mas muda a personalidade. Então Pedro, na mesma ousadia, ele sai porta fora do cenáculo. E ele é o primeiro a falar sobre o seu Cristo e as verdades do seu Cristo. É por isso que às vezes na igreja a gente olha assim: mas eu não estou mais conhecendo esse irmão, eu não estou mais conhecendo essa irmã. Ele era atribulado, mas será que é ele mesmo? É ele mesmo. Mas será que é ela? Ela era o jornal da igreja. Não, mas agora ela passou pela experiência do Pentecostes. Eu sei que ele vivia mergulhado em crises, porque escute isso, todas essas pessoas atrapalhadas, irmão, que gostam de ficar falando da vida dos outros. Ai, Jesus, hoje é o culto de ceia, né? Sabe, aquele irmão leva e traz aquela irmã, aquela perturbação, sabe, aquele cabra azedo. Misericórdia. Sabe, o remédio para esse tipo de gente é o Espírito Santo. Eu vou dizer, o remédio para esse tipo de gente é o Espírito Santo de Deus. Gente que quebra fácil demais, não dá para você olhar assim um pouquinho mais sério que já se quebra todo. Isso é gente mergulhada em crises. Eu vou repetir, isso é gente que foram mergulhadas em crises, batizadas no vinagre. Agora, de repente você vê, mas a atitude dele mudou,
a atitude dela não é mais a mesma. Aí você vai ver, teve um culto que o Espírito Santo pegou ele bem de perto. Teve um culto que o Espírito Santo veio e visitou ela. Agora há uma nova configuração. Você vê uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu quero repetir mais uma vez: o Espírito Santo de Deus, somente Ele pode mudar as nossas crises. Sabe aquele marido em casa ranzinga, difícil de lida, irmã? Você que está sofrendo há tantos anos com esse homem, diga para ele: o teu remédio é o Espírito Santo de Deus. Sabe, servo de Deus, essa esposa aí que só a graça de Deus, diga para ela: o teu remédio é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é doce. O Espírito Santo tem a figura na paracletologia como uma pomba. Por quê, pastor? Porque ele não tem fel. Uramaias. Está entendendo que só o Espírito Santo pode? Não é aliviar, não é trazer um paliativo, mas é curar as nossas crises. A lei espiritual é igual à lei da física. Se a Bíblia está na minha mão, não tem como eu colocar outra coisa aqui a não ser ela. Para colocar outra coisa tem que tirar. Assim é a lei espiritual. Se o Espírito Santo está na sua vida, produzindo o fruto do Espírito Santo, não tem lugar para outra coisa aí, meu irmão. Então chame nessa noite o Espírito Santo, diga: eu quero uma experiência contigo, Espírito Santo. Diga: Espírito de Deus, eu quero as novas línguas, eu quero sentir a alegria do céu. Já conheceu aquela pessoa que vive mergulhada na melancolia? Nada está bom, nada está certo, reclama de A, reclama de B, reclama de tudo, só falta reclamar de Deus. E olha que nas escondidas pode até reclamar de Deus. Esse tipo de gente precisa do Espírito Santo de Deus. Simples assim, desse jeito. Se você perceber, o irmão Pedro, sua sogra está queimando em febre. Jesus, vem cá. A dona aí está com febre. E a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Mas agora, após Atos capítulo 2, Pedro torna-se um homem numa autoridade extraordinária no Espírito de Deus. E Atos dos Apóstolos diz: Pedro está ministrando as pessoas, trazia os enfermos e colocava as sombras de Pedro para que esta curasse os enfermos. Você está entendendo o que é a força, o poder do Espírito Santo na vida de alguém? Sabe essa vida, irmão, que você não tem graça para viver? Ou deixa eu dizer, esse negócio, irmão, não tenho desejo de viver, eu quero morrer. Ah, meu Deus, quanta crise, por que isso comigo? O Espírito Santo tem poder de resolver os teus problemas emocionais. Crentes salvos, como Israel em uma das suas fases, salvos, mas porém felizes. Se você fosse pedir aqui dentro, tem realização pessoal, você está tudo certo, você vive feliz, nós teríamos aqui uma grande porcentagem de crentes vivendo as mais difíceis situações emocionais. Tenho certeza que se eu fosse pedir, levante aí, você que pode dizer, está tudo certo emocionalmente, ou pelo menos na média. Seriam poucos irmãos aqui que iriam levantar. Crentes nessa geração, vivendo como Israel em uma das suas fases, salvos, mas porém felizes. Levantam as mãos para adorar, mas muitas vezes é um processo mecânico da religiosidade, num ponto da liturgia. Até fecha os olhos para orar na hora da oração, mas está ali com a mente longe, vagando. Até abre a boca para cantar, mas não sai do Espírito o seu louvor. Ei, Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: o Espírito Santo é o remédio para a sua vida. Somente o Espírito Santo.
A prova, escute isso, a prova é que somente o Espírito Santo pode resolver a tua condição, é que o remédio você já trocou 3, 4 vezes. Remédio é um tratamento, o médico vai te dar um remédio, fez o tratamento, você está curado. Isso é problema do organismo. Porque a ciência explica das limitações. Ei, escute. Escute, tem gente que faz de conta que não está ouvindo. Eu sei que você está ouvindo. O Espírito Santo tem a condição de mover esses sentimentos que te perturbam. O Espírito Santo de Deus, somente Ele tem o poder de tirar esses pensamentos atormentadores. A maior prova, continuo dizendo, você já trocou remédio 3, 4 vezes, já foi em 3, 4 especialistas, nada resolveu a sua condição, só um paliativo para você ter um pouquinho mais de uma situação melhor, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então se jogue hoje, diga: Deus, o pastor está falando que é o teu Espírito, eu creio que é o teu Espírito, eu creio que é o teu Espírito, eu creio que é o teu Espírito. A Bíblia não diz que Pedro passou pela sessão de terapia. Atos dos Apóstolos, seguir nos capítulos de Atos, não está dizendo que Pedro se submeteu à ciência do psiquiatra, nada disso. O que diz é que Pedro passou pelo Atos capítulo 2. Eu poderia colher testemunhos aqui de gente que chegaram na igreja mais atrapalhada, igual o João do Passo Trocado, atrapalhada por demais. O médico disse: olha, não, essa é a condição, a família precisa aceitar isso. O pai levou lá no benzedor, levou não sei para onde, levou. Ei, mas o Espírito Santo deu um jeito aqui. Mas não era você que andava com o revólver na cintura? Mas o Espírito Santo um dia me encontrou, agora mudou. Qual é o segredo? Simples assim, eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus. Poderia falar tanta coisa, mas eu creio que está bom, né? Quem colocaria um Pedro na liderança da igreja? E olha, 70% da população de Jerusalém no primeiro século havia se convertido ao Cristo. Eu estou falando de uma população quase na sua totalidade. Imagine o tamanho dessa igreja. No primeiro culto que Pedro faz, pós Atos capítulo 2, entenda isso, irmão. Primeiro culto, passou no cenáculo. Primeiro culto, quase 3.000 almas. Lá no segundo culto, quantos crentes se agregaram mais? Quase cerca de 5.000. Agora quantos crentes já somavam? Mais de 8.000 crentes. Apenas na segunda pregação. Quem confiaria isso a um homem como Pedro, desordenado, desestruturado emocionalmente, psicologicamente? Eu acredito que Pedro, quando ia dormir, ele ficava contando carneirinho, né? Ansioso, ficava contando carneirinho. Pensa num homem atrapalhado, irmãos. Mas agora, veja, Pedro teve um encontro com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de inteligência, Espírito da graça. Mas ele é chamado também o Espírito. Somente Ele tem o poder de equilibrar. Lembra? Ele gera em nós o quê? Um fruto com vários gomos. E nesse fruto, lá nos gomos que Ele gera, você vai encontrar moderação. Agora Pedro está liderando a grande igreja de Jerusalém. Ei, dá para você conceber isso? Mas esse não é o Pedro atrapalhado, gente.
Não, eu não vou me submeter a um culto desse rapaz, não. Mas olha, teve um movimento lá no cenáculo, disse que desceu o Espírito Santo, não sei se é verdade, disse que desceu o Espírito Santo lá. Eu só sei dizer que esse homem aí já não é mais o mesmo. Ele já não fala mais como falava, ele não pensa mais como pensava, ele não sente mais como sentia, ele não vê mais como vê, ele não vai mais aonde ele pensava que estava certo ir. Eu só sei dizer que ele não é mais o mesmo homem. Eu quero declarar nessa noite, se você crê, o Espírito Santo de Deus está aqui esta noite e ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar equilíbrio, Ele quer te dar saúde na sua mente, Ele quer lhe dar saúde nas suas emoções, mas você precisa entender essa realidade. Fica de pé.